Olá, tudo bem? Boa noite, Floripa. Estou com o retorno muito alto. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo, principalmente Portugal, nossos amigos de Portugal, que são nossos contumazes assistentes. Nós estamos aqui hoje e antes da gente começar o programa Vida Inteligente, tem algumas coisas que eu gostaria de colocar, porque eu converso com os nossos telespectadores sempre durante a semana. Então, nos colocaram algumas situações que muitas vezes a gente usa uma terminologia que nem todo mundo entende. E vocês têm percebido que muitas vezes eu até pergunto para o nosso convidado para que ele repita determinados termos, são muito contumazes. Mas eu vou tentar explicar, porque vocês já são de casa, nós estamos aqui desde há 3 anos já. Muitas das coisas que a gente fala aqui, elas estão num nível acima, vamos chamar assim, vamos dizer, uma oitava acima, se é o termo mais adequado. E às vezes o nosso entrevistado, as palavras, as coisas vêm numa tela mental, uma tela já quase pronta. Então como se fosse uma transmissão que às vezes a gente não pode ter interferência que a gente gostaria que tivesse. Mas sempre que possível a gente está recordando as coisas, repetindo, pedindo as palavras, repetindo, o reprise. Nós temos a coleção, se o Paraná puder, eu trouxe até a princípio, parece que até foi coincidência, se o Paraná puder enquadrar, essa aqui, tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente vem falando desde setembro, deixa eu levantar um pouco, Paraná, isso, desde setembro de 2008, ou seja, as minhas entrevistas, nossas conversas com o Jorge Antônio Ouro, elas estão na coleção Mosaicos do Novo Ciclo. São 21 trabalhos, vocês multiplicam isso aí por 2 horas, são quase 50 horas de conversas e desses temas. Então, se você não entendeu na ocasião, você tem a oportunidade de rever essas coisas. Você também tem através do nosso e-mail que você pode nos escrever, eu repasso para o Jorge. O Jorge nunca se negou a nos explicar qualquer coisa. Fora isso, você tem o telefone 3222-1137, que você pode nos interromper, perguntar, falar, olha, não estou entendendo, vocês poderiam repetir aquela coisa. Porque o nosso objetivo não é falar difícil aqui. O nosso objetivo é realmente levar conhecimento, falar sobre as coisas que outrora eram ocultas e trazer conhecimento. Nós queremos compartilhar conhecimento. Nós trabalhamos pelo nosso futuro. Nosso, que eu digo, meu, o seu, da sua família, de toda essa humanidade que nós estamos aqui em cima. E hoje nós escolhemos um tema que nós estamos postergando há muito tempo, talvez pela própria complexidade dele. Eu não sei se isso já foi abordado alguma vez em televisão, em algum tipo de mídia, talvez na escrita, quem sabe? Talvez na escrita. Na radiofônica eu creio que não, e na televisão eu também creio que não. O tema de hoje que nós escolhemos é a história secreta do Brasil. O que é a história do Brasil? Você conhece isso aí que você aprendeu na escola, algumas coisas que você leu, e hoje nós vamos começar, porque é impossível a gente fazer num programa só toda a história secreta do Brasil. O que vem por trás desta grande nação, desse grande país, que vai ser e aí já é o berço da nova civilização. Para tanto também, estou falando muito no começo para deixar o nosso convidado depois dissertar bem, nós tínhamos preparado, conseguiu aí? Meu Deus do céu, isso aí é boas notícias. Sempre a gente tem uma intervenção. Então não preciso nem falar o que eu ia falar. Não preciso nem falar mais o que eu ia falar. Porque nós estávamos com um problema técnico e parece que foi resolvido. Então tá. Boa noite, Jorge. Eu gosto de ver o seu sorriso aí sempre. Não vai dar, não vai dar. O que eu disse para você? Vamos confiar, não foi isso? Eu confiar, puxa. Se a gente não confiar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente professa, não vamos confiar no quê? Não deu o problema da imagem, porque a imagem quer se exibir. Se ela não conseguiu... Perfeitamente. Então agora nós estamos aqui. Pois bem, Jorge, faz tempo que a gente quer falar sobre o tema, né? É ou não é? Faz. E nunca encaixa, né? Nunca acontecia, eu acho que por mim, sinceramente, eu teria postergado também. Mas chegou o dia. Chegou o dia da gente falar vai ser bom. Sobre a história. Nós vamos dar uma remexida aí, mas vai ser bom de falar. Então tá. Então você preste bem atenção, por favor, reitero. Você tem alguma dúvida? 3222-1137. Você tem alguma dúvida? Vai aparecer o e-mail do Jorge
no decorrer do programa, ali no rodapé, vai aparecer o e-mail Vida Inteligente para você nos escrever. Então, por favor, sinta-se à vontade de nos inquirir, de nos indagar, de nos questionar. Tá bom? Jorge, nós vamos falar sobre a história secreta do Brasil em 2 etapas. Provavelmente. Provavelmente. Pode ser que dê 3 etapas. Pode ser que dê 3 etapas. Hoje nós vamos falar o quê? Boa noite. Boa noite. Então, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. Engraçado que às vezes parece que 2 semanas, parece que é mais tempo que demora para chegar na quinta-feira. Parece. Né? Nessa semana eu estou com essa sensação que faz mais tempo, né? Faz mesmo. Eu queria assim, agradecer ao Lucas Diniz, que ele, enquanto estava atazanado nas coisas do dia a dia lá, ele deu uma força e preparou as imagens. Então eu disse para ele que ia mandar um abraço. Lucas. As imagens que nós vamos apresentar hoje, né? Importantíssimas. 6 imagens, só para embasar mais ou menos o que a gente vai conversar. E assim, são muitas informações, né? E tem a informação que a gente podia chamar que é informação acadêmica, que é o que está nos livros de história. Que nós todos aprendemos no ginásio, no colégio. Essa a gente vai só se referir a ela para criticá-la, para iniciar a nossa conversa. Depois tem a outra parte que é a história, a parte acadêmica sobre o que é o Brasil secreto, a história secreta do Brasil, mas já muito pouco difundido, né? Já muito pouco difundido. E depois tem a terceira parte, que é quem conseguiu resgatar as imagens do mundo de rádios do subterrâneo, Nossa Senhora. Foi o grande Silvio. Um dia o Silvio tem que vir aqui para o pessoal ver essa nós vamos trazer ele aqui. Né? É só assistir o Floripa em Foco, que tem às 9 horas. É verdade, o Silvio está lembrando, logo após, Jorge, o nosso programa tem o Floripa em Foco, que é o telejornalismo da TV Floripa. E é o Silvio? É o Silvio que apresenta, ele aparece bem. Eu sou o repórter. Ele é o repórter, então vocês vão ver quem é o nosso anjo da guarda aqui, quem é que nos assessora, e também tem o Fernando, e nós temos aqui no estúdio hoje, só para aproveitar para agradecer a presença também, o Marino e o nosso querido irmão Alvin estão aqui presentes no nosso estúdio. Você também pode estar, basta nos telefonar e você vem aqui e assiste o Vida Inteligente ao vivo. E um grande abraço para o Nuno também, lá em Sines, Portugal, nossa querida terra lusitana, a qual faz muita influência na história de hoje. Porto dos Galhos, derivado tudo isso, derivado da Atlântida direto, né, que estava tocando lá um tempo para vir para cá. Bom, então a gente tem 3 tipos de informação, o que seria o acadêmico, né? Depois o que seria o não oculto, mas também não usual, não revelado, intencionalmente, para deixar o Brasil na situação como está. E teria a terceira parte, que daí sim, aí a parte oculta, né, a parte esotérica, a parte secreta, né, da história do Brasil e da história do mundo, que o Brasil é a história do mundo. Então nós vamos, já que a gente vai fazer, vamos fazer bem feito. Então nós vamos abordar todas essas etapas. Então, hoje, eu acho que dá para a gente conversar desde a Atlântida, né, até aí a chegada dos fenícios no Brasil, até a fundação do primeiro sistema geográfico oculto no Brasil, que é por volta aí de 850 a.C. 850, então hoje nós vamos falar até 850 anos de Cristo referente ao Brasil. Então a gente vai começar de 2 milhões de anos antes de Cristo até 850 antes de Cristo. Então a gente desce até um pouquinho, mas sempre AC, não vamos entrar nunca na que seria a história moderna do Brasil e tampouco o que seria o descobrimento. Esse a gente então aborda nos próximos programas. Nos próximos programas, exatamente, conforme a gente for falando. E a ideia em a gente abordar esse assunto é mostrar aonde é que nós estamos, no que é que nós estamos metidos e, por decorrência, quem nós somos. Puxa. Tá? Essa que é a ideia, isso que a gente vai fazer com que aconteça nesses 2 ou 3 programas. Eu queria começar. Bom, hoje eu não costumo trazer nada escrito, mas como tem muita informação, não acadêmica, mas informação reservada, que eu quero tomar como referência para a partir dali a gente discorrer para a parte reservada ou oculta, eu trouxe algumas coisas anotadas. Aí pode ser que eu atrapalhe, porque não é usual esse negócio de trazer coisa anotada. Eu sei, todo mundo sabe. Mas aí, antes eu queria ler uma coisa que é muito interessante. Depois também vou passar para o grego uma lista de livros que tratam desse assunto que a gente vai abordar.
e que são livros confiáveis, livros sérios e que podem ser tomados como referência. Como referência, muito bom. Desejar se aculturar aí com relação à verdadeira história do Brasil. Então, como vai ser 2 ou 3 programas, nós temos todo o tempo do mundo. Claro. Hoje a gente não está premido pela 1 hora. Vou botar óculos para ler. Então, eu queria ler. Tem um pesquisador brasileiro chamado Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Ele é tido como o Champollion brasileiro. Ele é conhecido mundialmente, não é? Respeitado mundialmente, a não ser no Brasil, onde ele é desconhecido e, portanto, não é respeitado. Mas então, o Bernardo Azevedo da Silva Ramos escreveu um livro sobre a tradição, inscrições e tradições do Brasil pré-histórico. Então, ele compilou mais ou menos 3.000 escritas fenícias e de outros povos em pedras, em montanhas, em templos, em construções através do Brasil. E ele criou, então ele lançou esse livro, né? E obviamente o livro é desconhecido no Brasil. Sim. Né? Depois você precisa dar o título, pelo menos, dele, sim, né? Você não mostrou ainda. Depois a gente vai. Não é esse livro aqui. Não é esse. Não, aqui é uma referência a ele, porque, veja, esse livro aqui foi escrito em Portugal, esse que eu tenho em mãos. E ele toma como referência para quase tudo 2 brasileiros. Um brasileiro, Bernardo Azevedo da Silva Ramos, e o outro é Ludwig Schwagen. Ele chamava Ludovico Chauvinágua, a pessoa chamava. E ele então andou pela região do Piauí, virando aquele negócio aí do avesso. 7 cidades, tudo aquilo. E tem a ver com a própria tradição do Brasil, com a tradição dos calhos, e tem a ver com a própria Atlântida, tem a ver com a Agartha, tem a ver com Xambala, tem a ver com os postos representativos, e que é tudo verdade. Bom, então eu queria ler aqui. Você não quer ler, Greg? Eu leio. Então, mas onde? Só você me dá o trecho então, aqui? Aqui. Então, esse pedaço aqui, até aqui, ó. Então, até aqui, tá bom. É um parecer, bom, eu não preciso usar o óculos. Então, é um parecer do Instituto Geográfico do Amazonas, né, assim, o mais reputado à época, a mais reputada instituição de pesquisa daí no Brasil. Então, eles analisaram o trabalho feito pelo Bernardo Azevedo da Silva Ramos, né, e emitiram um documento, né, para referendar ou criticar esse livro, né? E isso aqui daí tem esse parecer. Daqui até eu vou ler aqui para vocês. Parecer. A Comissão de Arqueologia, examinando o trabalho apresentado pelo coronel Bernardo de Azevedo da Silva Ramos sobre inscrições e tradições do Brasil pré-histórico, considerando que, isolados os símbolos das inscrições exibidas, correspondem eles a caracteres de alfabetos fenício, grego, paleográfico, grego de inscrição, hebraico, árabe e chinês. Que a coordenação dos caracteres forma palavras. Que a sucessão das palavras assim representadas forma sentido. Que a autenticidade das inscrições é assegurada, ora por fotografias, ora pela autenticidade das obras de onde foram extraídas. Que as tradições referidas no trabalho estão vulgarizadas por autores cuja competência não se pode contestar. Que os desenhos da cerâmica representada nesse trabalho correspondem ao estilo grego. Que esses desenhos, pela sua precisão e simetria, jamais poderiam ser feitos pelas tribos indígenas existentes no Brasil por ocasião de sua descoberta. Que aquelas inscrições foram indubitavelmente produzidas por mão humana e hábil. Resolve julgar o aludido trabalho digno de ser aprovado e aceitas as suas respectivas teorias e conclusões. Manaus, 4 de maio de 1919. Continuando uma proposta. Proponho que o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas adote as seguintes conclusões que representam a síntese do trabalho do coronel Bernardo Ramos. Primeira, existiu no Brasil uma civilização pré-colombiana. Segunda, tal civilização foi trazida por migrações de fenícios e por gregos. Terceira, essas migrações remontam a uma antiguidade maior de 800 anos antes da era cristã. Manaus, 4 de maio de 1919. Então, essa era a primeira referência que eu queria dar, para ver o seguinte. Então, teve e tem muita gente séria pesquisando seriamente sobre a verdadeira história do Brasil, só que isso não vem a lume, não vem à tona, não é divulgado
porque não interessa porque reconhecer a história verdadeira do Brasil significa simplesmente reescrever a história da humanidade. E por que ninguém quer reescrever a história da humanidade? Porque aí teria que mudar uma série de coisas com relação ao que se conceitua como poder estabelecido e os direitos e deveres de cada E aquelas cidadão. histórias que nós já falamos um monte de vezes aqui, subjugação, todas essas coisas. Sem dúvida, Tá. sem dúvida. Porque se diz que o Brasil foi povoado por autóctones, quer dizer, pessoal que se criou e apareceu por aqui, por alguns que migraram da Polinésia, desceram pela América, vieram e tal, e esses todos como decorrentes, como descendentes dos homens de Neandertal, de Cro-Magnon, o que é uma... Aquelas primeiras. E aí se diz que o Homo sapiens ele existe há 50 mil anos e que depois se desenvolveu então a civilização e essa coisa toda, né? Aí, nessa questão da temporalidade, nessa questão da cronologia dos acontecimentos, então isso se choca frontalmente, né, com a Gupta Vidya, ciência secreta, a tradição das idades. Isso né? É comum, essa palavra. A Gupta Vidya é comum. E que coloca a história humana, né, a história do homem, enquanto aparência de homem, alguma coisa aí próximo de 14, 15 milhões de anos. 50 mil anos é brincadeira, 50 mil anos foi antes do penúltimo cataclismo da Atlântida, que a gente vai conversar agora em seguida. Então, para a gente entender o que é a pré-história do Brasil, para a gente entender o que é a coisa mundial em si, no que tange a evolução humana e ao caminhar da mônada pelo itinerário, né, das raças e sub-raças, obrigatoriamente o primeiro que a gente tem que fazer é deixar de lado qualquer conhecimento que a gente tenha, ou que nos tenha sido impingido, sobre essa questão de onde vem o homem, quanto tempo que ele existe, esse tipo de coisa. Tem um outro, depois a gente pode ler também, um outro referendo, do coronel Apolinário Frotti, que daí então ele fez também uma pesquisa nessa região do Amazonas, aí o Pará, vem até o Maranhão, e desceu depois até o Piauí, e ele disse que ele não teria coragem de publicar o que ele descobriu. Não teria coragem, porque ele tinha em mãos, fisicamente, né, a prova que os egípcios descendiam dos brasileiros. O que é isso? E aí, o livro que ele escreveu, né, nunca foi publicado. Né, não veio à tona. Os egípcios descendiam dos brasileiros, dos povos que habitavam o nosso território aqui. No Brasil, exatamente. Que não eram só índios, né? O negócio vem muito mais. E agora a gente vai conversar. Nós vamos começar ali onde vem a história. Quando que é que o índio veio? O que é o índio que está no Brasil? O que é o tupi? O que não é? Exato, aquilo que nós fizemos na mala direta. Isso, exatamente. Agora então nós vamos começar a conversar. Então tá. Bom, para começar a conversar sobre o que é o Brasil hoje, sobre a pré-história do Brasil, nós temos que, para não ir muito atrás, né? Então vamos assim voltar um pouquinho antes da criação da Atlântida, né? Então, alguma coisa por volta de 6,5, 7 milhões de anos atrás. Milhões, não é mil, milhões de anos atrás. Aí, nesse período, então tinha acabado de acontecer o que seria o último cataclismo que afundou a Lemúria, que foi a terceira raça-mãe. Desse resultado, desse evento cósmico manifestado na Terra, então resultou uma parte física chamada Paradesa, que é um termo muito comum, né? A Ilha de Paradesa ou Ilha Branca, que o pessoal pensa que tem a ver com Atlântida, mas não tem. Isso é pré-Atlântico, isso é lemuriano. Antes da Atlântida. Sim, é lemuriano. Lemuriano. E aí, dessa época, né, da Ilha de Paradesa, né, então alguma coisa aí, 13, 14, 15 milhões de anos, isso aí vem e sobra, né, até 7 milhões de anos, daí quando vai se iniciar a história da Atlântida. Então, sobra essa ilha, né, e sobra uma coisa que todo mundo conhece muito bem e que pensa que tem a ver com o Egito, que foi construído na época do Egito, né? O quê? A Esfinge. A Esfinge, né? Já falamos então, aqui, se quisermos datar a Esfinge, né, então nós temos que colocá-la em alguma coisa perto de 13, 14 milhões de anos. A Esfinge? Quem diz que vai pegar uma pedra Esfinge e datar com carbono 14 e dizer que ela tem 3 mil anos, é brincadeira.
né? Não tem nada a ver. E a esfinge, ela passa por um outro processo e nela ela tinha todos os valores cósmicos que iam ser projetados para a raça humana até então. E aquele rosto também não era assim, né? Não, era um rosto humano. Humano, né? É, porque seria o quinto princípio na esfinge, né? E ela foi colocada naquela posição pelos lemurianos no final do seu ciclo, né? E aí já com a intervenção da Suda Dharma Mandalam, que era a grande fraternidade branca, que passou a existir, então, alguma coisa acima de 7 milhões de anos atrás, e que não tem nada a ver com o pessoal que diz hoje Já que fizemos um né? programa especial sobre isso. Exatamente. Então, a partir disso, dá um corte na evolução, e aí passa para o que seria a raça Atlante, a quarta raça-mãe. Os valores, né, que estavam nessa Ilha Branca... Então, o Brasil fazia parte da Atlântida. Vamos mais ainda. Tá. Vamos mais ainda. Então a gente pode dizer o seguinte, então vamos voltar um pouquinho antes da Lemúria, então, já que a gente vai tocar onde é que apareceu vamos o Brasil. Pegar o fio da meada ali. Então o fio da meada é quando a Terra ainda era ígnea. Ixi, aí também não precisa ser tanto assim, não, né? Aí já está pegando fogo aí. Não, mas a Terra ainda era ígnea, então está se desenvolvendo a primeira raça mãe, né? Aí, dentro do seu potencial, desenvolveu a primeira sub-raça, passou para a segunda, né, que era essa bórea e hiperbórea. Quando chegou da bórea para a hiperbórea, que então começou a solidificar a Terra, a primeira camada, a primeira Terra a emergir, a ser sólida, a ser cristalizada, foi o Planalto de Goiás. Que é isso? Nossa Senhora! Nós pisamos hoje, isso que a gente chama de continente, esse país, né? Nós pisamos hoje simplesmente a primeira camada de terra, a primeira terra sólida do nosso planeta. Que é isso? Né? É o que de mais antigo Planalto existe. Central, onde está o nosso governo, onde Juscelino fez toda aquela história dele com os egípcios. E depois, e não é por coincidência. E você imagina assim, então daí o Planalto Central de Goiás foi a primeira região sólida do planeta. Então, você imagina as consciências que habitaram aí. E tinha a ver com Paradesa, tinha a ver com a grande fraternidade branca. Por isso que tem uma energia fabulosa aquele lugar ali. Tem a ver com a Agartha, tem a ver com Shambhala. Shambhala, nessa época, estava na superfície com outro nome. Que é isso? Agora sim, finalmente, nós estamos começando. Demora 57 anos, eu aprendo que eu pego uma resposta que eu preciso. E vamos mais. Aí, veja só. Então, seria coincidência que, então... Né? Você sabe bem o que você falou, acabou de dizer aqui, né? A primeira parte sólida do planeta foi nosso Planalto Central. Goiás. Vocês ouvirem direitinho aqui também. E a coisa assim, quando a lava ela toma contato com a superfície e depois ela é submerge ou volta, ela adquire determinada textura. Quando a lava toma contato com a superfície e nunca é molhada, ela toma uma outra textura vitrificada. Sim. É vitrificado. Né? E é ali que quando passam os satélites, então tem aquela interferência que fica branco, eles não conseguem ler, porque ali foi uma luz saindo de lá, todo mundo fala, tem cristal que não acaba mais, 8 metros de profundidade, uma camada de 8 metros de cristal. Porque isso que eles dizem, né? Porque na verdade ali é outra história ainda, né? Meu Deus, não conta nada por enquanto. Então você veja que daí ali, aquela primeira parte, é o umbigo da Terra. É o umbigo da Terra. Já valeu, para mim já valeu o programa de hoje, já valeu para mim. Então tudo bem, voltamos a ter 15 dias. Mas tem mais. A explicação, meu Deus, por que eu tenho tanta ligação com aquele lugar? Foi um lugar, eu já falei aqui, foi um lugar, eu chego lá naquele lugar, eu sou uma pessoa dura não, eu sou uma pessoa boa, mas eu tenho dificuldade em expressar as minhas emoções. E Alto Paraíso, que eu fui 33 vezes naquele local, eu chegava lá, eu desandava a chorar. Eu sentia a temporalidade. Sabe o que é que você não tem ideia de tempo e espaço, não tem fome, você não tem família, você não tem nada. Você só quer saber daquele lugar e daquilo que você está experienciando naquele lugar. E Alto Paraíso, para quem sabe, Chapada dos Veadeiros, fica exatamente no Planalto Central. Então, só o que eu ouvi hoje já... E você veja assim, né? Então, só vamos avançar um pouquinho no que a gente vai conversar. Quando mais tarde, depois do terceiro cataclismo Atlântico, então a Atlântida se dividiu em 7 cidades-estado, né? Na verdade eram 10 porque a sétima valia por 3, né? Sempre para dar a soma das colunas. Então ela tinha 2 capitais, né? Uma capital que era o poder espiritual, que era a 8ª cidade, que era a própria Agartha na superfície, né?
E a quarta cidade atlântica, é a cidade dos telhados resplandecentes, o Eldorado, buscado por já fizemos todas as programa aqui tradições, falando sobre isso. Sim. ele era o que seria a cidade-estado dos Turânios, né? E ele pegava exatamente do meio de Goiás até o fim do continente americano do sul. Então, Puxa isso era uma. vida. Então, o Eldorado, a cidade dos telhados resplandecentes, né? Ela foi construída dali até onde é hoje lá, Macapá, Guiana, ali para cima. Né? Então, era um continente, era uma cidade-estado nessa região. E por que eles vieram construir isso ali? Por quê? Porque era o poder temporal da Atlântida, em equilíbrio com o poder espiritual, sinarquia na face da terra, agartha na face da terra. Então, tinha que ter o equilíbrio da força, e essa força representava simplesmente o quê? Um tratado, que é como hoje ainda é. Nós representamos, e algumas regiões do Brasil e do mundo representam, como se fosse um tratado assinado entre todos os seres que já trabalharam em função deste planeta. Né? E aí vai desde a época da Lemúria, desde a Grande Fraternidade Branca, e isso tudo, então, vitalmente está centrado, né, no Brasil. Eu queria corroborar o que você acabou de dizer, que eu me surpreendi, fico feliz, nem sei como é que eu me sinto. Se eu estou feliz, se eu estou surpreso, o que foi, não interessa. Mas eu levei, certa ocasião, levei uma geóloga, porque eu promovia excursões daqui até Alto Paraíso. Saímos de Florianópolis até Alto Paraíso, 4.200 quilômetros e de volta. E numa ocasião foi a geóloga e ela viu, porque lá naquela região você encontra conchas, você encontra fósseis, você encontra de tudo. E as camadas de terra assim, geologicamente, mostram que já foi oceano ali, já teve tudo. No entorno ali, exatamente. Na região do Goiás, tem uma região que jamais submergiu. Então, mas ali tem... ela fez os exames lá e toda essa coisa, conhece, né? Um geólogo conhece as camadas. Você encontra concha no deserto do Saara, no Lago Titicaca. Tem do período que ela disse do pré-cambriano, sei lá como é que é o nome dessas coisas. Ele disse que é coisa antiga, antiquíssima realmente naquela região. E você acaba de corroborar isso. Se você considerar que daí esse foi o primeiro local que aflorou, que se transformou em sólido, e que daí habitava ali a segunda raça-mãe, então a gente tem que colocar uma coisa aí próximo de 110 milhões de anos. O que é isso? Entende? Entendo. Então, para ver a importância do local onde a gente está pisando. E aí, então, isso foi preparado para o que está acontecendo agora. Né? Bom, então, nessa época, então, tinha a Paradesa, que daí era, né, lá na questão da Lemúria, né? E aí, então, tinha a ver já com o Brasil. A gente só fez um parênteses para explicar essa questão que você falou, da questão da antiguidade do solo brasileiro. Aí, então, viemos para a Atlântida. A Atlântida começou a se desenvolver, e a Atlântida, ela era um continente que pegava quase que tudo que a gente conhece como terra hoje. Então, sim, pegava a geografia era totalmente diferente naquele tempo, né? Sim, a gente trouxe uns... Já vamos mostrar, né? Se você comanda, você já, a hora que você quiser... Então, a Atlântida, ela pegava, assim, uma parte aqui do Brasil, daí pegava a América Central, pegava até o Yucatán, todo o Oceano Atlântico, uma terra só. Você trouxe a Atlântida hoje aqui para mostrar? Trouxe. Que maravilha. Mas a que eu trouxe depois, eu estou contando da outra que tem um pouquinho antes. Tá. Ela passava, daí pegava todo o Oceano Atlântico, subia, pegava lá na Península Ibérica, pegava um pedaço da Espanha, que a gente chama hoje de Espanha. Né? Portugal, obviamente, né? Ia até pegar a parte de Roma, pegava um pedaço da Índia, descia, pegava todo o norte da África, né? E vinha e se encaixava aqui. Era um senhor continente, né, onde o que hoje se chama de Oceano Atlântico era tudo terra. Tudo né? terra. Ela passou por uma série de cataclismos, né? O primeiro 2 milhões de anos atrás, o segundo 200 mil anos atrás, o terceiro 75 mil anos atrás e o quarto 9.534 anos antes de Cristo, né? Então, e aí isso vem desde quando esse grande continente se separou em 7 grandes ilhas e onde a 7ª ilha era que tinha a ver com o Brasil, né? Até chegar a 9.534, que é o dia em que afunda Poseidones. Repete o ano, por favor. 9.534. 9.534. Antes de Cristo. Antes de Cristo, tá. E onde vem a lenda do dilúvio, né? Em todas as tradições, né? Quando foi afundou, mas já era uma ilha pequenininha que estava... O dilúvio, então, podemos dizer que ele ocorreu em 9.534 a.C.? Podemos não, ocorreu. Ocorreu, então é isso. O dilúvio ocorreu em 9.534 a.C. Exatamente. E é isso conhecido de todas as tradições. E assim, eu já ouvi... Então, na Serra do Roncador, que tem a ver com toda essa tradição oculta,
Então tem os chavantes que estão encarregados de guardar determinadas áreas, né? Hoje isso, né? Sim. E aí dentro da tradição do chavante tem a tradição do chavante morcego, que são índios brancos que vivem no subterrâneo, né? E o próprio chavante tem medo do chavante morcego. E aí, uma ocasião eu conversando com... E lá tem o cacique chavante e tem o antigo, que eles falam que era o cacique, né? Que é o anterior. Aí conversando com o antigo, então ele conversando sobre a origem dos chavantes, né? Então ele narrando que os pais deles, né? Então sempre se dirigiam ao norte e passavam por uma faixa de terra e iam ter na terra dos pais deles. E que uma vez, daí nessa viagem anual que eles faziam, quando eles foram no lugar onde é que se afinava a faixa para chegar na cidade, no país dos pais deles, tudo era água. Então, o próprio dilúvio, o afundamento da última parte da Atlântida, ela faz parte da cultura traduzida, né, transmitida oralmente entre os índios, né, inclusive. Entendo. E se você pegar daí as datas, né, que tem nas tradições, nos hebreus, no Egito, né, nos índios, na Europa, tudo mais ou menos na Índia vai coincidir com isso. E aí você pega uma parte do Popol Vuh e uma parte do Codex Troianus, né, escrito pelos maias, e ele fala no ano 11 do mês Moloch, então ele diz exatamente o dia e a hora no calendário, né, maia, exatamente o dia e a hora do calendário Inca, onde aconteceu o afundamento da Atlântida, e ele inclusive narra, né, o diálogo, né, que aconteceu com quem estava lá, e diz quanta gente morreu em um dia, foi 64.324.000 algumas pessoas. Como é que eles faziam esses cálculos aí? Porque era a população, assim, é que quando a gente vai imaginar a Atlântida, a gente tem que imaginar... Ah, sim, uma civilização muito... Uma civilização que permaneceu por 200 mil anos no seu apogeu. Tinha o dom da alquimia e essas coisas. A alquimia era o usual, né? O usual, tá. E, inclusive a alquimia ela era professada aqui no Brasil. Sim. Né? E depois aí os valores do Brasil então passam para daí vir novamente lá para cá, daí já com uma outra tônica. E aí então tem aquelas ordens na Europa que cuidam da alquimia, templários, a ordem da Calatrava, que tem a ver daí lá com Santiago de Compostela, Sim. Aquela confusão toda. E aí, mas depois a gente vai falar sobre isso no outro dia. Bom, então, eu queria colocar a primeira... Fernando, o primeiro slide, por gentileza. Fernando, o primeiro slide, por gentileza. Vamos lá. Você já reparou aqui? Pode reparar aqui, ó. De proposital, estou com sede, mas não vou tomar água. Que ele falou daquela vez aqui, que era o meu condicionamento, que eu tinha que ceder ao meu escravo aqui, acabou já. Fiquei sem água aqui, não vou tomar não. Vamos lá, primeiro slide. É que o Silvio falou assim, ou os mapas ou a água. Então pronto, eu falei, não quero água. Olá, vamos lá, Jorge, o que é aquilo? Eu não sei se vai dar para ver direito aí. Mas dá para ver, sim. Dá para ver? Muito bem. Que esse daqui é um mapa de uma das conformações da Atlântida, tendo por fundo o mapa mundi. Então dá para ver a conformação de onde é o Brasil, não é? De onde é a África, de onde é a Europa hoje e como era nesse período. Tá, as cores influenciam, as cores é o quê? E laranja é o que era a Atlântida. Ah, sim, laranja é Atlântida, o continente Atlântico. Exato, e em risco vazado, assim, por baixo do laranja, sim. É onde é que é a divisão geopolítica do mundo como está hoje, então, dos continentes. Sobreposto ao mundo atual está o que era o mundo Atlântico. Exatamente. Uma das visões da Atlântida, porque foram 4 processos, né? Esse daqui... Esse corresponde a que época, mais ou menos? Não, esse daqui foi o que precedeu, alguma coisa próxima de 2.800.900.000 anos antes de Cristo. Nossa isso daqui. Senhora. É muito recente. Zero. O mapa é recente. Então tá, beleza. Tá, agora vamos passar para... Tem aí, então. Não dá para ler ali, mas quem está em casa vai conseguir ler. Você não trouxe a colinha? A colinha eu trouxe. Trouxe, então tá. E a gente pode ver aqui para acompanhar com vocês aí em casa. Eu sei, mas vamos para ver exatamente do que está escrito ali. Né? Então foram quatro movimentos. Que assim, o termo é cataclismo, né? Só que cataclismo é uma coisa que só aconteceu no século passado. Isso já não existe mais. Então substitui essa palavra pela palavra movimento. Movimento, tá. Movimento. Tá. É a lei se movendo. A lei, quando se move... é o movimento da lei e é uma coisa natural e cíclica. Exato.
Perfeito. Viu? Então tá. Só me resta dizer ponto. Não tem nada para dizer. Tá. Vamos lá. Então, o primeiro movimento, que daí diz respeito ao que a gente vai conversar hoje, então aconteceu há 4 milhões de anos antes de Cristo. Tá? Então, nesse movimento, né, nesse passo da lei, o que acontece? Esse vasto continente que era a Atlântida, ele se separa no que seriam 7 ilhas. Sim. Tá certo? Só que 7 ilhas continentes. Grandes abertas. Grandes abertas. Uma das ilhas que aqui nos interessa... Existia no passado muito mais terra do que hoje, né? Se considerar que o Atlântico Sim, mas é que daí está concentrado do lado de cá e lá de lá tinha um grande mar com quase nada, alguma coisa aqui, alguma coisa ali embaixo com o remanescente da Lemúria, e aí nesse remanescente da Lemúria eu tenho aqui do lado de cá a Ilha de Páscoa, eu tenho a Austrália mais lá em cima, tem assim um outro pedaço de terra e o resto concentrado aqui, porque cá. O itinerário da lei na Terra, ele faz assim, ele parte de um princípio físico e inconsciente, daí ele vem evoluindo, descendo, e sobe para um princípio consciente. Então, a tendência é que o mesmo aglomerado, o mesmo arranjo que existia antes, ele passa a existir, só que agora a própria Terra estando consciente também, que o nome da Terra a gente falou outro dia aqui, que é Bumi. Sim. Né? Bumi é o nome do ser vivo, planeta Terra, que a gente chama de Terra. Perfeito. Tá? Vamos lá, Bom, vamos dar sequência. então, no primeiro movimento, há 4 milhões de anos atrás, o que aconteceu? A Atlântida afundou um pedaço, uma parte dela, e ficou dividida em 7 ilhas. Uma ilha maior e 3 ilhas menores. A ilha que nos interessa é aqui, então, englobava aqui a Península do Yucatán, o Brasil e o norte da África. Nessa época, desse de 4 milhões de anos atrás, aí então o Egito emergiu, que antes estava submerso, né? E o Egito, de vez em quando, ele apanha, porque ele emergiu em 4 milhões, afundou em 200 de mil, novo, depois subiu de novo, deu Saara, era oceano, e daí em 75 mil ele veio para cima e sobe e desce o Egito. O Egito sobe e desce. Sobe e desce. Olha que interessante, não sabia desse detalhe também. Mas agora ele está estável. Tá, a parte dele já foi. Agora o sobe e desce é em outro lugar. Tá. Bom, aí então ali, a ilha ela ficou então com parte do Brasil, pegava a península do Yucatán e pegava então até o norte da África. Isso era o que seria a Atlântida. Aí ali tem detalhes de qual parte mais que subiu, qual que desceu. Depois eu vou até disponibilizar isso para quem quiser, né? Pode. Eu vou ficar com essas imagens aqui. Vocês me passem e-mail. Só tem que mudar o formato, que não sei se todo mundo... Não, claro, aí eu transformo em JPG e já disponibilizo para todo mundo. Para quem quiser ler isso aqui depois, tá? Aí depois nós temos o segundo movimento, né, Jorge? O segundo Volta, Fernando. Volta, Fernando. Segundo movimento, isso. O segundo foi em 200 mil anos antes de Cristo, 200 mil anos antes de Cristo. Aí, todas as ilhas desapareceram, eu tenho marcado aqui. E aí sobraram 2 que são Daitya e Rútia, e o Egito emerge integralmente agora, não é? E também as 2 Américas ficam separadas nesse movimento. Então o Egito voltou em 200 mil a.C. e aí não desceu mais? Não, Perfeito. Exato. Aí, ali na primeira, onde que tem essa ilha continente que envolve o Brasil, aí dessa época é que vem então a questão das 7 cidades atlantes, né? E ela tinha as 2 capitais. Uma era a própria Agartha na face da Terra, né? Sim. E a outra... Volta para nós enquanto ele dá essa explicação, Fernando, e depois você põe o slide de novo. Isso. Então, era dividido em 7 cidades-estado. E por que a Atlântida ela seguia essa divisão de 7 cidades-estados mais a 8ª, que eram 3, daí eram 10, né? Porque essa é a organização da Agartha. E o Brasil era o que nessa época? O Brasil fazia parte da Atlântida, dessa ilha, né? Mas a quarta cidade, o poder temporal era aqui da Atlântida, que é poder temporal e poder espiritual em si. O poder temporal... Tinha algum nome? Essa quarta cidade que seríamos nós aqui, o Brasil, tinha algum nome?
Não pode? Tá. Pode. O nome da quarta cidade, Atlante, é o nome da quarta cidade, Agartina, que o nome é Kucha. Kucha. Primeira vez. Vão anotando aí. K-U-S-H. É como me pergunta, a gente responde. K-U-S-H-A. Kucha. Era o nome da quarta cidade da Agartha e é hoje o nome da quarta cidade da... Não, era o nome da quarta cidade da Atlântida e é hoje o nome da quarta cidade da Agartha. E a quarta cidade da Agartha é a única, a última física, né? Que as demais não são físicas ainda, é isso? Sim. Só para relembrar isso aqui. São 7 cidades. Isso. Né? Cada uma tem a ver com uma raça-mãe, com um planeta, e ela tem a tônica da própria raça. Como a raça bórea e hiperbórea, a primeira e a segunda, não tinha corpo físico, por decorrência, a formação da primeira e segunda cidade da Agartha, ela também não é física, e tem a quantidade de seres resultantes do primeiro e segundo. Na terceira, ela é lemuriana. Já é físico. Já é físico. Existe habitantes. A quarta? A terceira a quarta é o que está em desenvolvimento agora. Perfeito. Né, que é esse ir e vir, tem a ver com a quarta cidade. E a quinta, né? É o que está por vir. É o que está por vir, a quinta raça-mãe, mas como sempre a raça-mãe, a raça da tônica, que é a quarta, ela desenvolve só até a sub-raça correspondente, já passa a valer a tônica do seguinte. Então, hoje já está ativo a quarta e a quinta cidade Atlante, porque a quinta raça-mãe está projetada na quinta sub-raça que está acontecendo agora. Foi até bom e tem uma coisa mais interessante ainda, que é o seguinte, é que por conta desse arranjo que teve que ser feito para colocar as coisas em ordem do ponto de vista cósmico, e para colocar a lei em ordem, para colocar o Brasil em ordem, colocar o mundo em ordem, onde daí o sexto veio para ajudar o quarto, porque o quinto se revelou, né, o planetário. O sexto é o sexto rei, né, ou é o rei da sexta cidade Atlante, Akbel. Né? Aí então, por conta dele ter vindo para a superfície, né, e trabalhado como Manu, como legislador e como revelador, Devavani, o anjo da palavra, então, por conta disso, todos os valores da sexta cidade Agartina, eles foram ativados, misturados com a quinta e com a quarta e vieram para a superfície. A decorrência disso é que o que deveria acontecer há algumas centenas de milhões mais para frente, que seria a inauguração... É o que você chama de saque do futuro. Saque contra o futuro. Então, o que deveria acontecer algumas centenas de milhões de anos mais para frente, que seria a inauguração da quinta raça-mãe, correspondente da quinta cidade Agartina, correspondente ao quinto universo, que seria o próximo universo, tudo já foi desenvolvido. Então, o universo foi dado como encerrado e começado. Né? Então, a gente está vendo um momento cósmico muito interessante. Muito bom. Fernando, vamos voltar para o slide lá? Que senão nós não vamos conseguir ver os demais, que o tempo voa. Nós nem começamos, mas nós temos ainda um tempinho bom. Não, o anterior, Fernando, por gentileza. Anterior. Bom, nós estamos aí nos 25 mil anos agora. Nós entramos nos 75 mil anos. Então, nos 4 milhões de anos, separou as 7 ilhas, cidades, as ilhas, 7 ilhas, sim. E aí a quarta era aqui, ficou assim. Aí em 200 mil anos aconteceu um novo cataclismo, daí dessas, né, afundaram todas as ilhas. E, bom, a primeira coisa que é muito relevante é o seguinte, o porquê que aconteceu. Sim. Que daí isso tem a ver diretamente com o Brasil. Primeiro porque o karma Atlante foi resgatado no Brasil. Sim. Milhões de anos de karma foi resgatado no Brasil. Primeira coisa. E segundo porque a mesma coisa que levou à queda Atlante, né, aconteceu com relação à divindade na Baía da Guanabara, quando os fenícios estavam aqui. Já falamos Pedra da Gávea, falamos superficialmente, não pudemos ir nós vamos entrar em detalhes, né? Aí mais para frente, né? Talvez no próximo programa. Então tem a ver, porque a quarta cidade se rebelou contra a cidade que era o poder divino, e aí gerou um processo todo que resultou no afundamento, né, do continente. Aí das 7 ilhas continentes, 6 afundaram, e a 7ª repartiu em dois pedaços, né, 2 ilhas menores, chamadas Daitia e Rútia. Daitia e Rútia. E é como se escreve. Tá. Aí é o que está ali nos 200 mil anos, né? Sim. Isso. Depois nós temos o terceiro movimento, que é 75 mil anos, antes de Cristo. Exatamente. Nos 75 mil anos, aí o que acontece? Daitia desaparece e sobra uma parte de Rútia, né? Que aí então entra o que a gente conhece hoje como a descrição da Atlântida, que é Platão. Platão, né, era filho de sacerdotisa egípcio,
não tem nada a ver com a origem dita dele mesmo, né? Sim. E aí ele teve esse conhecimento, então ele sabia como era a organização da Atlântida. Só que daí, a organização da Atlântida que ele descreve já não é mais da Atlântida dos deuses, que era na época das 7 cidades, onde cada cidade tinha um rei divino, né? Subordinado ao poder central. Já é uma Atlântida já de alguns dezenas de milhares de anos atrás, que é Poseidones, né? E que era uma ilha no meio do Oceano Atlântico. E é essa ilha que faz parte da tradição mais recente aí da cultura ocidental. Em 9534, que está aí antes de Cristo. Exatamente. Aí, o dia do dilúvio, o ano do dilúvio. 9564, o que acontece? Aí afunda Poseidones, né? E aí é que então a gente tem toda essa tradição. Só que daí o que acontece? Como a Atlântida ela veio afundando em pedaços, veja que então é alguma coisa que começa em 4 milhões de anos e acaba 10 mil anos atrás. Então não é assim, todo mundo estava dormindo e de repente morreu todo mundo. Não acontece isso. Foi gradual. Exatamente. E aí, enquanto nesses cataclismos, nesses processos que a Atlântida ia afundando, os Atlantes iam se dispersando. Pode tirar dali. Volta para nós, Fernando, por gentileza. Então, os Atlantes iam se dispersando, tá certo? Sim. E sobraram pedaços menores, né, desse afundamento Atlântico, não significativos como Poseidones, mas sobrou, por exemplo, assim, perto das Antilhas, né? Então tinha uma região atlântica chamada Caraíba, que nós vamos falar mais à frente. Mais para frente, tá. Então era uma ilha, uma ilha com o tamanho de quê? Meia Austrália. Nossa! Era Caraíba. Poseidones era uma coisa já mais considerável no meio do Oceano Atlântico, exatamente. Então eles foram indo. Nesse ir e vir, né, dos Atlantes, então é que se iniciou os outros povos, né? Aí os hindus, aí os egípcios, aí então todos os toltecas, maias, astecas, né, quixus, quixés, esses povos assim. Bom, acontece o seguinte, veja que a Atlântida, o último pedaço dela, afundou há menos de 10 mil anos. Sim, naquela data que nós acabamos de dizer. Exatamente. E aí, o que acontece? Então, colocamos isso aqui de Atlântida de lado, para ver como é que ela vai se ligar ao Brasil, e só vamos fazer um comentário da questão do acontecimento em paralelo das coisas. A lei não age serializada, ela age em paralelo. Da mesma forma que, por exemplo, assim, hoje está evoluindo a Terra e todos os outros planetas do sistema solar evoluindo ao mesmo tempo, só que em rondas separadas. Por isso a diferença física de um planeta para o outro. Então, aí, enquanto estava acontecendo isso com a Atlântida, né, há 850 mil anos atrás, o que acontece? Parte de uma sub-raça Atlante, né, ela é deslocada para a meseta do Pamir, para iniciar já o que seria a quinta raça-mãe, a raça semita, o ário-semita. Então, veja, 850 mil anos atrás. Então, teve o primeiro cataclismo, 4 milhões de anos. Sim. Depois, aí, 200 mil anos, 75 mil anos 9.564 antes de Cristo. O que acontece? Em paralelo, começa a desenvolver também a raça ária. Só que é o seguinte, qual é que é o objetivo desse movimento que está acontecendo nesses últimos 2 milhões de anos? É fazer com que o estado de coisas que existia naquela época, que era a humanidade harmônica, reis divinos interagindo com a humanidade e a sinarquia, quer dizer, o equilíbrio humano em ação, isso obrigatoriamente ele tende a se repetir, ele tem que se repetir, e em função disso, todos os movimentos foram tomados desses 2 milhões de anos para cá. Então, quando de 850 mil anos atrás, né, o Manu Vaivasvata, se escreve como pronuncia, Vaivasvata, pega a semente semita e desloca para a meseta do Pamir, né, e aí começa então o engendramento que seria a raça ária, em paralelo está se desenvolvendo a raça Atlante. Só que veja, ainda eu estou tendo os valores da raça Atlante, e aí vem interagir no Brasil, tá, preparar um braço desse trabalho aqui no solo brasileiro, ao mesmo tempo em que outro está sendo plasmado na meseta do Pamir para pegar tudo o que há lá e depois juntar em um único cadinho, em um único local, que é onde está havendo a miscigenação de toda a coisa cósmica, que é aqui onde a gente está hoje. Tá certo? Tá. Então,
Nesse processo dos 850 mil anos, então o próprio Buda Mercúrio interage para gerar os que depois viriam se encontrar com esses que estão aqui. Bom, aí voltamos aqui para Atlântida. Então, a Atlântida, acho que tem o próximo slide ali, mas de qualquer maneira, os povos Atlantes, né, eram os Homo-Atl, Tá aí, ó. depois os Travatli, depois os Turânios, né? Não consegui enxergar ali, né? Dá para ver aqui. Tem Turânios, aqui ou não? Eu vou lendo para você se tiver aqui. Aqui tem aqui ou não? Os Homo-Atl tem. Homo-Atl, Travatl, Ah, sim, tá aqui. Homo-Atl, Travatli, toltecas de cor avermelhada, escura. Vermelho escuro, exatamente. Os Turânios, Rakshasas. Os Turânios é uma coisa interessante, sim, que eles eram uma raça essencialmente guerreira. E sobre eles que tem a narrativa no Mahabharata, da guerra da mão esquerda contra a mão direita. Esses velhos Rakshasas eram os Turânios. Sabe por quê? Porque é o seguinte, então, enquanto a Atlântida está se desenvolvendo, e em paralelo se desenvolve a raça ária, né, há o conflito natural entre duas raças diferentes. Com certeza. E ainda considere o seguinte, há ainda sendo desenvolvido valores na África com relação à raça lemuriana, para depois preparar isso tudo e vir para o Brasil. Então eu tenho três vertentes, a raça vermelha, vindo trabalhar aqui em direção ao Brasil, a área que é a quinta, né, da meseta do Pamir para cá e fazendo todo esse movimento até chegar na Península Ibérica e vir para cá, né? E também eu tenho potencialmente sendo sublimada a terceira na África para depois vir para o Brasil também. Tá, e esse momento, essas três, que época, quantos milhares de anos atrás? Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Tá. Aí então, por exemplo, assim, uma parte dos Atlantes, quando acontece o penúltimo afundamento, ele se dirige em direção à Ásia, se dirige em direção à Europa, e daí eles ocupam ali a região de Marrocos, eles ocupam a região próximo do Egito, eles se assentam por ali e criam uma casta guerreira, né? E aí, depois de determinado momento, eles tentam invadir em direção a Troia. A ideia é expandir, Sim. Porque eles tinham tecnologia diferenciada e eles eram uma casta guerreira, os turânios, né? Só que daí, nesse parte desse embate entre os pós-atlantes e os troianos, no período em que acontece o afundamento de Poseidônios, aí morrem todos os guerreiros atlantes, né? E também os de Troia e os seus associados que tinham ido dar combate a eles. Sim. Isso não é narrado na história. É verdade. Né? Isso não é narrado. Então, bom, aí vamos nos ater então aqui às sub-raças Atlante e a expansão delas com vistas aqui a vir para o Brasil. Então acontece o desenvolvimento de todas elas, aí quando chega na quinta vai desenvolver lá a raça branca, isso evolui para cá, e aí então uma casta guerreira de altíssimo conhecimento, né, de altíssima ética, ligada à oitava cidade, ela vai e sai do continente Atlântico sabendo o que vai acontecer, e não é o que se dirige para cá, pro oeste, né, que seriam depois Incas, Aztecas, Toltecas, isso vem para o Brasil, mas um que se dirige para o oriente, né, que são os fenícios. E os fenícios eles são conhecidos como Kush, vermelhos, né? E Kush, ou Kusha, é o nome do próprio continente Atlântico e da quarta cidade, que são os vermelhos. Sim, que nós acabamos de falar isso hoje exatamente, aqui. Tá. Isso. E eles pensam que o apelido de vermelho dos fenícios é por causa do tipo de tinta que eles produziam, que eles tiravam de determinado molusco uma tinta vermelha e uma tinta com aquela que eles faziam as inscrições rupestres ali, não é isso? Também, mas né? Eles usavam muito na parte assim, eles eram muito aperfeiçoados na parte de tecidos, essas coisas assim, na navegação e tintura, e aí então disseram que o fenício derivava de fênix, que tinha a ver com fogo, por causa do tecido que eles produziam, mas não, tem a ver com a origem deles, que era a própria Atlântida. Eles vão e se estabelecem naquela região ali, onde hoje é o Líbano. Certo. Aí eles se estabelecem, e os fenícios, né? Então, eles nunca foram uma nação única, eles eram um conjunto de cidades, estados, né? A semelhança do que seria a origem deles, que seria a Atlântida. Então, ali tem como capital também
reproduzindo o modelo Atlante, ele tem Tiro e Sidom, né? Uma capital é o poder temporal, outra capital é o poder espiritual. Aí, nessa época, então, inicia a aventura dos fenícios em direção a novas terras, né? Eles tinham um ímpeto. Que época é isso? Volta aí de 1600, 1800 anos de Cristo. Tá, é mais recente, já estamos vindo, e nós vamos parar nos 800, né? Vão parar em 850 antes de Cristo. Tá. Mas falando dos fenícios, mas já vamos voltar um pouquinho mais para trás. Tá. Aí então, nessa época, os fenícios, eles se associam com uma... Não é uma casta, mas é um povo derivado do que é hoje, que a gente chama de Espanha, que eram os geriões. Aí então eles fazem uma parceria para, em conjunto, explorar determinados lugares do planeta, né? Por volta de 1200 a.C., aproximadamente, chega a primeira leva de fenícios no Brasil. 1200 a.C. Isso, Tá. 1200, Aí, isso tem uma vasta literatura a respeito, depois a gente pode passar o nome dos livros, Claro. quem quiser ler. Então, eles entram no Brasil por Manaus. Pelo norte do Brasil. E aí, então, uma coisa que é muito interessante, assim, que ainda hoje tem um caminho marítimo, né, que abrevia muito a viagem da África, né, para aqui para a América, que você desce até metade da África, depois você pega o que chamam de correntes ocidentais, e aí em poucas semanas você consegue atravessar o Oceano Atlântico inteiro e aí subir o Brasil. E esse caminho, ele era sabido de cor e salteado pelos fenícios, que já tinham essa altura, já andado por boa parte do mundo. Bom, então os fenícios chegaram em 1200. Quem é que eles encontraram aqui? Temos 5 minutinhos. 5 minutinhos. Tá vendo? Não vamos chegar nem... Não vamos chegar nem nós vamos continuar, não tem problema. Então, aí, quem é que eles encontraram no Brasil? Então, o Brasil, ele fazia parte, né, da Atlântida, e aí tinha aqui a quarta cidade, e isso era 4 milhões de anos atrás, então, quando teve o fundamento, essa quarta cidade foi desativada, passa por um processo normal de dispersão da cultura, do conhecimento das pessoas e tal, e aí restaram alguns Atlantes ainda no Brasil, que é o que a gente chama do indígena, do índio, né? Sim. Todo índio, todo vermelho, né, do planeta, ele é derivado da Atlântida, sem dúvida nenhuma, né? Aí, só que daí assim, então tinha já esses Atlantes, né, que tinham se desligado da terra-mãe e permaneceram aqui na região do Brasil, da América do Sul como um todo, né? Só que daí, aí junto para cá, nesse processo, vieram o que a gente conhece hoje como tupis. Os tupis. E aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, por volta de 2400 a.C., então, parte dos sacerdotes da Ordem dos Magos da Caldeia, e que daí tem a ver diretamente com a Atlântida, eles saem para fundar uma federação, né, de povos, os cários. Sim. Né? E aí os cários, eles têm por tônica na questão religiosa adorar um Deus único, Pan. Deus Pan, esse aí já é mais recente, né? Não é o Pan. Não é o Pan. Não, é o Pan cário. Tá. Né? Aí alguns milhares de anos antes de começar a civilização nessa região. E Tupã significa o seguinte, adoradores de Pan. Então, Tupã não é a divindade do Tupi, Tupã é a divindade dos cários. Tá? E aí, os cários, eles participam desse processo de vinda para o Brasil. Veja como é que é interessante, porque a Ordem dos Magos da Caldeia está intimamente ligada, né, à preservação dos valores lagartinos na superfície. Então, Sim. é uma das ordens do ciclo. Assim como os fenícios, assim como os egípcios, assim como os hindus, assim como várias ordens. Então, mas isso é conversa dá para... nós vamos ter que postergar mesmo. Exatamente. Então, várias ordens ativas para fazer com que esses valores viessem para cá. Aí, então, os cários já tinham estado aqui no Brasil antes dos fenícios. Nossa Senhora. Sim. E aí, lembra que eu falei que tinha uma ilha menor que tinha sobrado ao fundamento da Atlântida, Perfeito. que era Caraíba?
nessa ilha Caraíba, que era uma ilha-estado, habitavam os que a gente chama hoje de Tupi. Só que Caraíba começou a afundar também. E onde era Caraíba? Caraíba é hoje onde são as Antilhas. As Antilhas, perfeito. Isso, perfeito. Caraíba Só para a gente se posicionar Antilhas geograficamente. É de Ilhas Atlânticas, Ilhas, Antilhas. Aí os caraíbas, né, os cários daqui, né, eles foram para Caracas. Na Venezuela. Caracas, Então, todas as tribos brasileiras e todos os nomes que têm cara são derivados ou são criados ou foram fundados pelos cários e pelos cários que estavam aqui, que eram os tupis também iniciados derivados da Atlântica. Que daí parte dos cários foi para lá, né, para a Europa, e parte dos cários veio para cá. Conhecimentos iguais, poder temporal, poder sacerdotal. Né? Aí se uniram para cá, aí os cários vêm e fundam Caracas, né, os tupis, né, e começa a desenvolver a civilização ali. Os fenícios vindo para o Brasil, eles exploram toda essa região e eles tinham conhecimento iniciático e sabiam que quem estava em Caracas eram os tupis, né? Os tupis é o adorador de Tupã. Sim. Né? Então aí eles se juntam, né, e trazem os tupis de Caracas para o Brasil por Manaus. Fechou, tem 1 minuto. Eu quero parar aqui, no Manaus, isso. Só queria dizer, só usar esse minutinho, assim, aí também vem tupis, e aí a coisa engrossa, porque assim, tem Manco Capac e Mamaoco, que são 2 manus, a divindade se manifestando em determinada região aqui da América. O filho deles, né, pega os tupis, conduz através do Peru e entra no Brasil pelo sul para pegar os valores do que tinha aqui, né, e levar o Brasil acima para preparar o Brasil para a vinda dos fenícios, aí o fenício divindade, e isso vai acontecer em 850. Isso, então nós vamos interromper aqui hoje. Não sei se você pode se comprometer comigo no ar aqui, da gente dar continuidade semana que vem. Vamos ver, se der eu venho. Se der, vem. Só vamos ver a agenda dele, tudo bem, porque eu acho que é muito importante de dar uma sessão de continuismo, eu vejo assim, nem que o terceiro tema fique mais para frente. Não, e eu vejo assim, pelo que a gente tem de coisa para conversar, vai uns 3 ou 4. Perfeito, não tem problema, não tem problema. Eu quero que você fique com a gente agora aqui, antes da gente se despedir, que tem Floripa em Foco, o programa voltado aos movimentos sociais da nossa cidade. Floripa em Foco é o telejornalismo da TV Floripa. Logo depois que a gente der o tchauzinho aqui, você não levanta da sua cadeira, que é o programa que você não pode deixar de assistir. É semanal, assim como o Vida Inteligente, muito bom. Floripa em Foco já já. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Eu saí satisfeitíssimo desse programa. Hoje passou voando. Como sempre, saí satisfeitíssimo. O que eu ouvi hoje aqui, eu até, sinceramente, eu até temia. Eu temia porque eu não sei, eu sei que tem muita coisa e eu não sabia como que poderia ser conduzido. Mas hoje como o num passe segredo... de mágica as coisas acontecem. Então, não, é porque a coisa em si ela quer acontecer, que hoje o segredo ele já está traduzido, a gente só está verbalizando. Então achei ótimo essa introdução que nós demos à história secreta do Brasil, tenho certeza que você também gostou, e nós vamos dar uma continuidade. Exatamente isso, o termo é certo. Nós fizemos uma introdução ao assunto. Veja que a gente está ainda a próximo de 1000 anos antes de Cristo, para depois chegar no hoje. E o que é interessante, que é o nosso objetivo, que vocês entendam o seguinte: nós não somos descendentes de bandidos portugueses, não somos descendentes de índios, párias, nós não somos habitantes de uma terra sem pai nem mãe. O pai e mãe dessa terra é a própria divindade. Aqui era a Agartha, aqui era a ligação com Shambhala, aqui era a Atlântida e aqui está a divindade. Então nós temos que honrar o direito de estar nessa terra, porque aqui, nesse lugar, estão voltados, para nós estão voltados os olhos da divindade e da humanidade. Então, vamos ficar bem. Aquele abraço e até sempre. Grande abraço, fraterno abraço, até sempre.